Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimento da Humanidade e hoje eu quero contar para vocês como que a comparação se tornou um dos maiores vilões da nossa sociedade. Bom, pessoal, a comparação é uma habilidade natural, ela faz parte, inclusive, do nosso desenvolvimento enquanto espécie humana e faz parte da nossa sobrevivência. Assim como a possibilidade de encontrar padrões nas coisas. Quando a gente encontra padrões, a gente consegue se desenvolver e se adaptar na natureza, mas hoje em dia na civilização também. Então, o nosso cérebro, de alguma maneira, de forma instintiva, busca padrões. O que é igual, o que não é, e, consequentemente, também desenvolve a possibilidade, a capacidade de comparação. A comparação, por ser natural, não é o vilão por si só. Mas como a gente faz uso da comparação hoje em dia, é que levou a comparação a se tornar um grande vilão. Mas antes de falar sobre isso, é legal contar para vocês o quanto a comparação tem incontáveis pontos positivos. Talvez um dos mais importantes, que eu acho um dos mais importantes, é que ela ajuda no ensino, no aprendizado. É por comparação que a gente aprende a falar, é por comparação que a gente aprende a escrever, é por comparação que a gente aprende os números, e assim por diante. É comparando que a gente consegue ter algum nível de ideia se o que a gente está fazendo está legal ou se não está. A gente aprende as emoções, a gente aprende os raciocínios. Então a comparação ela é extremamente fundamental e eu não estou aqui trazendo esse vídeo falando da comparação como um vilão para a gente deixar de ser comparativo, criaturas que conseguem comparar uma coisa com outra. Absolutamente não. O que eu venho aqui falar é sobre o quanto a comparação acabou levando a gente a ter objetos de desejo, a ter vontades que na verdade são extremamente superficiais, com base na vida de outra pessoa. Quando a gente usa uma vida maravilhosa como como uma régua que a gente deve chegar e se aproximar, a gente acaba causando sofrimento. É disso que trata a comparação como grande vilã. A comparação por si só é só uma capacidade, uma habilidade, uma função. Quem usa a capacidade de uma forma a se tornar vilanesca somos nós. Então, no fim das contas, a gente mesmo que é o nosso próprio vilão. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente compara salários, por exemplo, eu tenho uma função, eu tenho um emprego e comparo o meu salário com uma outra pessoa que tem funções parecidas ou iguais numa outra empresa, num outro lugar. E aí nessa comparação eu vejo que o meu salário está muito inferior àquela outra pessoa. Então eu tenho argumentos, por exemplo, para dizer que a minha remuneração está abaixo do mercado. E aí eu vou pedir um aumento salarial. Junto com o sindicato, por exemplo, eu com o meu chefe. Outros comparativos são super importantes, como saber se a vida é só sofrimento. Então eu passei a vida inteira sofrendo abuso ou uma vida com pouquíssimo prazer, com pouquíssima autoestima, com pouquíssimo bem-estar. Só que a partir do momento que eu não sei o que é uma vida diferente disso, não tenho nenhum tipo de contato, fica difícil saber que isso existe. Então, na comparação, eu sei que outra coisa existe. Inclusive, existem relatos, documentários, que na Coreia do Norte tem centros, campos de concentração, em que crianças nascem e morrem numa vida absolutamente fechada, presa, e que ela acha que a vida é aquilo. Eventualmente, quando alguém consegue fugir, o que não é comum, mas eventualmente quando alguém consegue fugir e percebe que o mundo é muito maior, é comum que essas pessoas que fugiram tenham problemas em se adaptar e eventualmente até se arrependem de ter saído de lá, porque já estão adultas e está vendo que a vida é outra coisa. Então a comparação, ela é importante, como eu venho dizendo até agora. E aí a gente tem o seguinte quadro atualmente, que já vem sendo construído há um tempão de humanidade. Mas hoje a gente chega num patamar que isso leva a doenças, a estados, a sofrimentos muito elevados comparado a outros momentos. Então, nós elegemos uma pessoa ou pessoas com um estilo de vida que é o que a gente tem acesso, não é o estilo de vida real daquela pessoa, mas é o estilo de vida que é postado em redes sociais, que é o que é mostrado na televisão, ou que é dito por aí, que é o que eu vejo. E aí, no comparativo, eu estou muito inferior, então eu faço o possível e o impossível para tentar se aproximar daquilo. Eu me desumanizo, eu deixo de viver minha vida como um ser para tentar chegar nessa régua
que é impossível. Essas pessoas são colocadas em patamares como se elas fossem o meu grande desejo. Desejo de consumo, desejo de chegar lá. E aí a gente tem pessoas que, no comparativo, gastam muito mais dinheiro para ter um bem, para ter um carro, para ter um celular, para ter uma roupa, acaba se endividando por comparativo, por achar que isso, de alguma maneira, traz a felicidade. Um pouco clichê dizer isso, mas o caminho é: aquilo ali vai me trazer prazer. Se eu tiver esse celular, minha vida vai ser muito mais fácil e eu vou ter prazer. Eu nem trabalho com isso. Eu não preciso de um equipamento melhor, mas eu preciso de um equipamento melhor para eu me sentir bem. A mesma coisa acontece com viagens, a mesma coisa acontece com estilos de vida como um todo, e isso também acontece com o corpo. O corpo, isso já também não é de hoje, tem muitos e muitos anos que o corpo ele é endeusado e a gente chega em corpos esculturais também fabricados e no comparativo eu nunca estou bom o suficiente. Eu nunca tenho aquele corpo, sempre falta um pouquinho. E essa comparação me leva à frustração, à angústia, ao medo, medo de não ser aceito, medo de não ser o suficiente, frustração por tentar e não conseguir, ou a frustração de não ter o tempo que eu acho que seria o adequado para atingir aquilo, só que eu tenho outras responsabilidades. A angústia por mal saber do que eu tenho medo, simplesmente não alcancei aquilo que eu queria. Simplesmente não sou daquele jeito, não tenho aquelas coisas. E se eu conseguisse tais coisas, nossa, seria muito melhor. E é claro, ter uma sobra de dinheiro, ter dinheiro suficiente para comer bem, comer comidas saudáveis, para poder fazer uma viagem e conhecer novas culturas, para poder se especializar num assunto. Hoje a nossa troca é feita pelo dinheiro. Então aqui não é uma caça a esse tipo de coisa, mas é como a gente se coloca perante a comparação. A comparação, ela definitivamente é uma das coisas que mais leva a gente para estados de ansiedade, estados depressivos, estados de melancolia, estados gerais de insuficiência, muitas vezes de obsessões. Enquanto a nossa sociedade, como um todo, generalizando, não deixar de comparar tanto as pessoas nesse nível, a gente vai continuar adoecendo. Ir atrás dos seus sonhos, ir atrás de uma atividade que faça feliz, ir atrás do que você entende como liberdade, como um trabalho digno e assim por diante, tudo isso é extremamente importante. A comparação do jeito que ela é feita hoje é totalmente destrutiva e está acabando com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos adultos, com os nossos idosos. Aquela história antiga da grama do vizinho ser mais verde, que não é de hoje, tem se intensificado em níveis astronômicos. A gente abre as redes sociais e vê o quanto é muito mais legal estar do lado de lá. E quem está do lado de lá sofre um tanto de coisa e sempre vai ter alguém que vai comparar e que o outro é melhor, e é uma escala sem fim. E que se retroalimenta, infelizmente, um ciclo vicioso. Porque um faz, aí o outro quer fazer e tenta, e o outro, e aí eu vou fazer, então eu vou sofrer para conseguir ter, então, e aí todo mundo alimenta isso. E aí muitas vezes a gente acredita que fazer determinada coisa é o que eu quero, de forma essencial, quando na verdade é só o comparativo. O outro faz, eu não, então eu sou menos. E eu dei alguns exemplos aqui mais triviais, mas até dentro da espiritualidade é assim. Ah, o outro vai em tal lugar. Ah, o outro faz tal coisa. Aí o outro se encontra tal coisa. E às vezes eu nem quero, mas no comparativo eu estou perdendo. E aí o comparativo gera uma nova questão, que é a competição. É tudo muito competitivo. Tudo, sempre competitivo. Outro mal também na nossa sociedade. A competição existe, ela pode ser saudável, ela é importante também para a nossa sobrevivência, mas do jeito que é hoje, é uma competição que desumaniza todo mundo. Então o que eu gostaria de passar nesse vídeo é para a gente se atentar mais nos momentos em que a gente se compara com o outro. Então preste atenção, quando você está na rua, está no mercado, está em algum lugar, num shopping, na rede social, num vídeo do YouTube, qual é seu nível de comparação e o quanto você se cobra com isso. Ter admiração por alguém, se espelhar em alguém, faz parte, é comum. Mas o quanto você se compara e se diminui. Sua autoestima vai lá embaixo por conta de um outro que supostamente tem tudo ou tem muita coisa que você queria ter. Reflita sobre isso, deixa aqui nos comentários o que você acha. Um beijo no seu coração e até a próxima.